Olá, seguidores do Rei! Bem-vindos ao canal Culto é Vida. Este canal passou a existir para alimentar a sua vida de conhecimento, para que neste mundo de dificuldade você seja um cristão que transforme o lugar aonde você estiver. O assunto da nossa aula de hoje é as dificuldades humanas em ser testemunha de Cristo. Hoje existem muitas dificuldades. Nós vamos agora para o texto base da nossa aula, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, sobre você que ele está falando, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se eu fosse falar desse versículo inteiro, neste vídeo, certamente os minutos não seriam suficientes. Mas eu quero falar algo que nos chama a atenção deste vídeo, a palavra que nós grifamos em uma cor diferente, que é a palavra testemunha. A palavra testemunha é uma palavra de origem jurídica. Só existem dois tipos de testemunha. Só existe testemunha de defesa ou testemunha de acusação. De que lado nós estamos? De que lado eu estou? De que lado você está do Evangelho? Defendendo ou acusando? Ou talvez em cima do muro? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você é? Ah, não sei. Ah, sei lá. Ah, eu me simpatizo. Não. Com Cristo, ou eu sou ou eu não sou. Em cima do muro não serve. Ou eu sou de defesa ou eu sou de acusação. Então eu vou falar um pouco sobre o que é ser essa testemunha. E para isso nós vamos entender quem é o ser humano. Se eu não entender quem eu sou, jamais eu serei uma testemunha. Se você não entender quem você é, jamais você será uma testemunha. Quem é o ser humano? Leia, me acompanhe na leitura. O ser humano é alguém dotado de sentimentos e sentidos, que com o passar do tempo se conscientiza de que pode ser o criador da cultura de sua comunidade, tendo então independência e responsabilidade. O ser humano, com o passar do tempo, ele entende que ele pode criar a cultura da comunidade que ele está inserido. Por isso que Jesus nos chama a ser testemunhas dele, porque nós podemos mudar a cultura da comunidade que nós estamos inseridos. E parece que nós estamos tão absorvidos nos últimos dias por uma cultura que é contra os evangelhos de Cristo e contra os seus ensinos, que não conseguimos mudar nada. Nós simplesmente ficamos absorvidos pelo mundo e pelo pecado. E aí você fala para mim: ah, professor, ah, pastor, mas a palavra fala, Jesus fala que nós não devemos sair do mundo. Mas ele também fala que você deve se abster do mal. Você deve se afastar do pecado. Você deve se afastar de tudo aquilo que vem para te afastar de Deus. Então, como você acabou de entender nesse vídeo, que o ser humano é alguém que pode e tem condições de criar a cultura de sua comunidade, você também há de entender comigo que nós cristãos, nós crentes em Jesus, que conhecemos a tua palavra, nós temos e necessitamos ser testemunhas que transformem. Testemunhas que saibam aquilo que estão testemunhando diante de um mundo acusador, impositor. Porém, nós temos respaldo de Cristo para as nossas vidas. Ele nos chama a ser testemunha. Você acabou de entender quem é o ser humano. Então, se você sabe que você tem sentimentos,
tem sentidos, e que com o passar do tempo você tem consciência, porque nós temos consciência se estamos fazendo certo ou errado. Você, como eu, também sabe se está sendo testemunha de Cristo ou não. Se na escola você representa o culto em sua vida, se no trabalho você está levando mesmo o evangelho como tem que ser levado, se no dia a dia você é um genuíno ou você é uma cópia, você sabe disso, porque você tem consciência. Então o ser humano, ele tem a consciência, e quando ele tem a consciência, ele sabe que ele pode fazer algo. Cristo nos chama a ser testemunhas dele. Então nós precisamos entender que somos seres conscientes, que criamos a cultura que estamos inseridos. Que cultura temos criado? Você. Que cultura? Eu. Nós. Que cultura temos criados na sociedade em que estamos inseridos? Mas não para por aí. Por quê? O ser humano, ele precisa entender que para ser testemunha, ele precisa ter uma compreensão relacional dele com Deus. O ser humano aqui, Jesus aqui, e relacionalmente, eles vão se compreendendo, eles vão se entendendo, eles vão tendo agora comunhão, intimidade, relacionamento conjugal. E aí cria no ser humano uma compreensão relacional de quem é o Jesus que ele serve. A maioria das pessoas, e eu sinto dizer isso a você, não conhece ainda o Jesus que ela serve. Não conhece ainda o Deus que ela frequenta na igreja, no templo onde ela congrega. Não conhece. Vai lá porque sente feliz, aquilo traz uma paz para ela, mas ela ainda não criou uma compreensão relacional, porque a compreensão relacional do homem para com Deus, quando ele se torna testemunha, traz ao homem liberdade. A palavra de Deus fala que a graça de Cristo trouxe liberdade a nós. Mas nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. A libertinagem me leva ao pecado. A liberdade me leva à conscientização. A liberdade me leva à compreensão relacional. Eu sou de Cristo, por isso eu sou liberto. Eu sou de Cristo, por isso eu sou feliz. Tem pessoa que fala que ele é de Deus, que ele é de Cristo, mas ele só vive amargurado, só vive triste. Você olha para ele, parece que você está vendo um maracujá de gaveta, um pepino em conserva. É uma pessoa amargurada, só vê tristeza em tudo. Tudo para ele vai dar errado. Essa pessoa ainda não compreendeu a liberdade, porque a liberdade de Cristo nos traz alegria naquilo que estamos fazendo. E a liberdade, ela é sustentada por um tripé de responsabilidade e de fidelidade. A compreensão relacional, ela está em um tripé de liberdade que traz responsabilidade e fidelidade. Em que estágio nós estamos no relacionamento com Deus? A liberdade que eu tenho do Evangelho traz responsabilidade? Porque Ele me chama para ser testemunha. Se eu sou responsável, eu tenho que ser testemunha dele. Se eu sou responsável, eu tenho que levar o Evangelho dele como testemunha vida. Testemunha viva, porque culto é vida. Culto não é apenas uma aparição no domingo à noite na igreja, onde eu dou minha oferta e o meu dízimo, achando que com isso eu estou comprando a minha salvação. A salvação não se compra, a salvação se conquista numa prática diária de testemunho de vida. Então, se eu tenho compreensão relacional, eu tenho liberdade. Se eu tenho liberdade, eu tenho responsabilidade. E se eu tenho responsabilidade, eu tenho fidelidade. Ter fidelidade com Jesus é ser fiel aos teus ensinos. Para ter fidelidade com o Rei, como eu bem abro meus vídeos, olá seguidores do Rei, eu tenho que ter apenas um Rei dentro da minha vida. O profeta Isaías só viu a glória de Deus no ano em que morreu o rei Uzias. De repente precisa morrer algum rei que existe dentro de nós, para que nós possamos ver e enxergar que o único rei existente é o Senhor Jesus. E Ele me chama
ele chama a você a ser testemunha dele. Ele te convida a testemunhar o evangelho que ele nos trouxe. Um evangelho de salvação, um evangelho de paz, um evangelho de vida, um evangelho de libertação. Por isso eu digo a você, fique conosco neste canal que está aqui para te abençoar. Afinal de contas, culto é vida. Fique no canal Culto é Vida. Deixe o seu like no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Curta a nossa fanpage, que ela estará relacionada aí na descrição. Mas eu deixo aqui a você agora o tema da nossa próxima aula, que será conhecendo os princípios, conhecendo os 4 princípios da responsabilidade. O homem, quando ele conhece e ele sabe quem é ele. Hoje você aprendeu aqui com o pastor e professor Alexandre quem é o ser humano e como eu posso ser testemunha de Cristo. Você vai aprender então os 4 princípios relacionais agora de responsabilidade. Seja bem-vindo ao nosso canal. Culto é vida. Seguidor do Rei, que Deus te abençoe. Um forte abraço do pastor e professor Alexandre. Fique com Deus.